Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou o Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou dar 10 respostas. É um vídeo de perguntas e respostas, são perguntas que eu percebi que são frequentes, então eu vou deixar uma resposta geral, que eu imagino que dá para englobar bastante pessoas, e talvez sirva para você a resposta. Se eu não respondi a sua pergunta é porque você não fez. Mas mais vídeos como esse serão feitos, então se você tiver alguma dúvida, pergunta, constatação, etc., deixa num comentário, faz no privado, numa mensagem pessoal para mim, em qualquer lugar tu faz, eu vou ler, vou te responder na hora, vou anotar para depois fazer um vídeo mais completo sobre isso. E a primeira pergunta é a seguinte: por que minha hérnia dói tanto em um dia e no outro, do nada, ela para de doer? É bem provável que pelos níveis de inflamação do teu corpo. Tem que ver o que tu faz no teu dia a dia, se tu toma remédio, se tu não toma remédio, se tu se estressa, se tu não se estressa, se você dorme mais, dorme menos, dorme numa posição errada, enfim, são vários fatores. Normalmente dói muito num dia porque está inflamado e para de doer porque diminuiu a inflamação. O problema que acontece é que tu provavelmente não sabe o que está causando esse aumento de dor repentino, no sentido de, acordei um dia, tá doendo. Então às vezes você não sabe o que está causando esse aumento de dor e vai ficar sempre nessa, você vai sempre se perguntar isso: por que ontem estava doendo e hoje não tá? Ou por que hoje tá e ontem não tava? E o que eu percebo que acontece com muitas pessoas, eu já fiz isso também, é de fazer muita coisa um dia só. Hoje a coluna não tá doendo, então eu vou aproveitar, vou limpar a casa inteira. Daí amanhã acorda com dor. Daí amanhã tu não faz muita coisa, né? Porque tu tá com dor. Daí passa uns 2 dias com dor, tu fica sem dor de novo, ou a dor diminui e você pensa, tô com menos dor, já vou lá fazer tal coisa. E daí dói de novo. Então eu percebo as pessoas nesse ciclo: não tá doendo, vou fazer um monte de coisa. Tá doendo, para de fazer tudo. Parou de doer, volta a fazer tudo de novo. E assim por diante, que é uma coisa errada. Você deveria continuar fazendo várias coisas mesmo com a dor. Você tem que aprender que movimentos você pode e não pode fazer para se desviar da dor. Você tem que aumentar os seus níveis de força também para que essas dores não fiquem voltando em ciclos, porque normalmente a gente faz muita coisa e se for esse o problema de aumentar a dor, né? Tipo, fiz muita coisa, aumentou a dor. É provável que o seu corpo não esteja capacitado para fazer tudo isso que você quer fazer. Então a gente tem que treinar o nosso corpo para que isso não aconteça, beleza? Então é por isso que bem provável que seja esse o motivo de doer num dia e não doer no outro. Num dia você faz muita coisa, no outro você não faz nada, você fica nesse ciclo. A dor nunca vai parar? Vai, só que tu tem que fazer o tratamento correto. Para tu ter noção, eu ainda estou esperando uma pessoa aqui fazendo o treinamento correto, fazendo a alimentação correta, cuidando do estresse de uma forma mais saudável, fazendo os alongamentos, fazendo as liberações miofasciais, visitando fisioterapeuta caso necessário. Uma pessoa que faz tudo isso, né? Eu ainda estou esperando uma que faz tudo isso e continua com dor. Vários alunos meus ficando sem dor ou com uma dor muito, muito menor só de fazer o treinamento de força junto com o alongamento. Imagina se cuidasse do estresse, imagina se alimentasse bem e fizesse as outras tarefas, como eu já passei para vocês num vídeo da semana passada, que eu pedi para escrever quais movimentos que doem, para tu aprender qual o tipo de movimento que dói e ou evitar ele ou aprender a fazer de uma maneira menos lesiva. Então esses são alguns detalhezinhos assim que fazem com que a dor nunca vá embora, beleza? Então sim, a dor pode parar, só que você tem que fazer o que deve ser feito. Inclusive, eu quero falar disso num outro vídeo, mas eu vou dar um spoiler aqui. Eu já vi pessoas fazendo tratamento e piorando no meio do tratamento, porque o profissional não sabia o que era para fazer. Então, por isso que eu falei, tem que fazer o tratamento correto. Qual o melhor remédio
para hérnia de disco? Tu não vai gostar dessa resposta que eu vou te dar, porque não é o que você quer ouvir. Eu não vou te falar de remédio, mas eu vou te pedir para não fechar esse vídeo, para você escutar tudo, porque eu sei que a gente, quando nós escutamos uma opinião contrária, a gente meio que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então presta bastante atenção, que não obrigatoriamente você precisa de um remédio para sua hérnia de disco curar, mas você precisa praticar exercícios físicos e exercícios de fortalecimento, fazer os alongamentos, cuidar da sua postura, da sua alimentação, do estresse. Você tem que fazer essas coisas aí, tudo em conjunto, que meio que isso vai ser o seu remédio. Só que, obviamente, que eu não posso ser hipócrita ao ponto de falar que remédio é inútil, porque eu já passei por dor, eu já tive que tomar remédio, e remédio ajuda sim. Só que não é meu trabalho, não tenho essa formação para te passar ou recomendar algum remédio. Então, por isso que eu falo o que eu posso falar, que são os exercícios, a alimentação, a correção da postura, os cuidados com o estresse e assim por diante. Postura é importante para a hérnia de disco? Depende do que você diz importante para a hérnia de disco. Ela é importante no sentido de que se a tua postura está errada, você ganha uma. Se tua postura continua errada, você continua com a hérnia de disco e você pode até piorar. Se tua postura estiver boa, não que você não vá desenvolver uma hérnia de disco, mas as chances são menores e no tratamento a sua postura boa vai fazer com que o tratamento realmente seja eficiente e funcione. Então, a postura é extremamente importante para quem tem hérnia de disco, até porque eu já falei em alguns outros vídeos, quem tem nada. A hérnia de disco é diretamente ligada com a postura. Então, sim, é bem importante. Estresse afeta a dor? Sim, ele tem uma ligação direta. É meio que aumenta estresse, aumenta a dor. Daí, quando aumenta a sua dor, você vai entrar num ciclo de dúvidas, tipo assim, ah, meu Deus, será que eu estou fazendo o tratamento certo? Será que o remédio está funcionando? Será que não sei o que? Será que eu fiz errado lá? Será que não sei o que? E vai entrar junto um ciclo de medo. Eu não vou mais poder fazer coisa tal, eu já tá difícil de trabalhar, eu não consigo cuidar da minha criança mais, o que eu vou fazer? Eu não sei mesmo o que fazer. Nesse desespero todo aí, aumenta o estresse também. Então é meio que um ciclo infinito e interminável, a menos que você escute uma música bem gostosa e você relaxe e você comece a pensar direito na sua vida para fazer o que deve ser feito, para você não entrar nesse ciclo de novo. Porque é meio que assim, sei lá, deu merda no trabalho, então aumenta o estresse. Possivelmente vai aumentar a sua dor, que vai aumentar suas dúvidas e medos, que aumenta o estresse e esse ciclo continua. Até você quebrar ele no meio com uma música bem gostosa e parando para pensar. Não vou ser negligente de falar, bota uma música, bota o fone, bota música clássica que o mundo vai ser um mar de rosas. Não é assim que funciona. A música, no caso a música clássica que eu estou recomendando, né, é uma ajuda, mas ela não é tudo, porque vamos supor que você tenha um problema para resolver. A guarda do filho, você separou do marido, separou da mulher e tem a guarda do filho na justiça. Eu não vou ser hipócrita de falar que não é um problema que a música clássica vai resolver isso aí, porque não vai. Então, a dica é o seguinte, eu já respondi, mas eu vou te ajudar mais. Tenta resolver todos os problemas que você tem. E ponto. Por mais simples que seja do jeito que eu estou falando, não é fácil de fazer. Mas saiba que quando você resolve os problemas e você não joga para frente, fica tudo melhor. Porque eu sei de muita gente que, usando outros exemplos, né? Exemplo que aconteceu comigo. Aqui em casa a gente frita mais ou menos uns 10 a 12 ovos por dia. E é óbvio que a frigideira vai se desgastando e aquele teflon que é gostoso de usar começa a ficar grudando nos ovos. Os ovos começam a grudar na frigideira e tudo mais. Até certo ponto é um estresse, porque tu não esperava que ia grudar e gruda, daí estoura a gema, daí tu fica puto porque a gema não... É um problema bem pequeno perto da guarda do filho, por exemplo, mas é um problema e às vezes, se eu não tenho outros problemas na vida, aquilo lá vai me incomodar.
Então, se eu não comprar uma frigideira nova, eu sei que aquele problema não vai resolver sozinho. Então não adianta eu me estressar hoje com a frigideira velha e amanhã e depois de amanhã e depois porque eu tô com preguiça de comprar. É isso que eu tô querendo dizer. É mais fácil eu ir comprar, resolver o problema logo, não me estressar com a frigideira e pronto. Se for um problema que você consegue resolver logo, para de jogar pra frente. Eu tenho medo de treinar porque vai aumentar minha dor. O que eu faço? Vai mesmo assim. E ponto. Tem muita coisa que eu tenho medo. Eu tinha muito medo de gravar vídeo, que eu não tinha noção do que ia acontecer. Por exemplo, eu não sei o que as pessoas vão pensar. Isso é óbvio, porque a gente não lê a mente, né? Mas eu não sabia se eu ia ajudar as pessoas com os meus vídeos. Só que, se eu não sabia, como é que eu vou descobrir? Eu vou ter que fazer e ver se vai ter retorno. E está tendo retorno. E retorno positivo. É isso que eu quero, óbvio. Então, tem que gravar e pronto. Tem que treinar? Tem que. Então vai. Só que aí, claro, né, óbvio, tudo tem o seu limite, você vai se conhecendo, vai descobrindo o limite do seu corpo, vai descobrindo o peso que você pode usar, o exercício que você pode fazer, a amplitude ou tamanho do comprimento do exercício que você pode realizar e assim por diante. Eu, por exemplo, passei por isso. Por 4 meses eu não treinei perna porque eu tinha medo de me machucar mais, então eu não treinava. É um erro? Porque treinar os membros inferiores, glúteo, quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, é muito importante para quem tem hérnia. Então, era um erro eu não treinar, só que eu não conhecia, então essa é a dica que eu te dou. Você tem que saber o que você está fazendo, porque você só vai aumentar a dor se você fizer cagada, que foi o que fizeram comigo, que é o que eu estou ensinando hoje em dia na internet para que você não faça. Não sei se você percebeu, se você olhar os meus outros vídeos, eu tenho vários tutoriais de como fazer tal coisa, que é o que eu já passei, sei que funciona, sei o que não funciona e tô passando pra frente. Mas tu tem que começar de algum lugar. Eu tinha medo de treinar perna, fiquei 4 meses sem treinar perna. Hoje em dia eu levanto mais de 100 kg só no levantamento terra. Sem dor, principal. Alongamento vai me ajudar a ficar sem dor? Vai, e muito. Só que eu já vi pessoas falando o seguinte: eu testei os alongamentos X e deu errado porque eu fiquei com dor, eu continuei com dor. Tá, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho esse negócio, porque eu sei que existem experiências para todos os lados. Eu tive muitos alunos que falaram muito bem dos alongamentos, nossa, eu fiz e me ajudou e melhorou muito. Como eu já escutei isso na internet, não dos meus alunos, que alongamento não funciona. Por quê? Porque existem umas regras do seu corpo que você deve seguir. Por isso que eu falei na resposta anterior que você deve descobrir os seus limites. E a mesma coisa funciona para os alongamentos. Você tem que descobrir não quais alongamentos funcionam para você ou não, mas você deve descobrir a postura qual você deve realizar os alongamentos. E foi uma das perguntas que fizeram, se a postura é importante. Sim, a postura é muito importante. A postura é tão importante que se você fizer um alongamento errado, tem vídeo meu sobre isso, se você fizer um alongamento errado, pode piorar a sua dor. Só que o mesmo alongamento, se você arrumar a postura, pode aliviar dor de ciático. Entendeu? Que a postura pode ser um divisor de águas nesses casos. Viking, eu posso correr? Pode. Todo mundo pode correr, bota um tênis lá, se quiser correr descalço também pode correr descalço. Eu já testei, funciona. Só que na esteira, não fui correr descalço no asfalto porque é foda, né? Mas pode correr sim, quem tem hérnia de disco pode correr. É óbvio que tem que tomar alguns cuidados. E é o seguinte, você tem que, como eu falei na resposta do treinamento com peso e medo, você tem que descobrir seus limites. Se você nunca correu na vida, não é hoje que do nada você vai acordar e decidi correr. E vou correr 10 quilômetros. É óbvio que vai dar merda, porque você nunca tinha feito isso. Então vamos lá. Você realiza caminhadas frequentes, vamos supor mais de 3 vezes por semana? Caminhadas de 30 minutos mais de 3 vezes por semana? Não. Então não tenta correr. Primeiro começa devagar, começa caminhando, vai descobrindo quantos quilômetros ou quantos minutos você consegue fazer por dia. Quando você descobrir que consegue fazer 30 minutos de caminhada todos os dias, sem dor, e caminhada, não passeio, né? Caminhada, vai lá, num passo mais rapidinho. Nada de ficar passeando, olhando vitrine e tal.
Quando você fizer isso, aí você se arrisca a acelerar o passo, quase uma marcha atlética, assim, um trotezinho e assim por diante. Não adianta você acordar um belo dia, decidir botar o tênis e sair correndo, porque daí é provável que vai aumentar seus níveis de dor, porque seu corpo não está acostumado com isso. Hérnia de disco tem cura? Olha, depende do que é considerado como uma cura, mas eu considero que a reabsorção de uma hérnia de disco seria essa cura dela, simplesmente porque ela meio que desaparece em análises radiográficas, deixa de ser uma hérnia de disco visual. Então, sim, mas ela não acontece em todos os casos, ela acontece em pelo menos 66% dos casos do que eu estudei. Não é tipo assim, eu vi acontecer nos meus alunos. Não, foi que eu estudei em artigos científicos, acontece em 66% dos casos. É um número bem grande, porque a cada 10 pessoas, 6 curam a hérnia de disco. Eu fiz um vídeo para essas 4 pessoas que não cura, explicando o porquê que não está curando nessas pessoas aí, nesses 44%, né? Por que não está acontecendo essa reabsorção nessas pessoas. Então acho que vale a pena você dar uma olhada, porque tem bastante informação lá. Viking, dá para eu ter uma vida normal com hérnia de disco? Sim, só que depende do que você quer dizer com vida normal, mesmo com hérnia de disco. Porque se for uma vida sem remédio, que você consegue limpar a casa, que você consegue limpar a louça sem precisar parar a cada 2 minutos, assim, vou varrer um pouquinho aqui, não, já vou ter que parar, vou descansar, vou respirar, vou lá varrer mais um pouquinho. Se você conseguir acordar e deitar, né, dormir, etc, sem precisar pensar, deitar lá, meu Deus, essa minha lombar tá me matando, cara, puta merda. Se essa vida normal significa que você consegue praticar exercícios físicos, se essa vida normal significa não depender de outras pessoas, então sim, dá para fazer tudo isso, eu consigo fazer tudo isso. Os alunos que eu já tive com hérnia de disco conseguiram fazer tudo isso, só que eu vou voltar para a pergunta número 2, que foi que eu falei que você tem que fazer o tratamento correto. E eu já falei qual é o tratamento correto também na pergunta número 3. Então, se sobrou qualquer dúvida, se sobrou uma pergunta, se alguma das minhas respostas gerou mais dúvida ainda, que eu acho que isso é bem provável que vai acontecer, você me pergunta, deixa nos comentários, manda uma mensagem para mim, qualquer coisa você pergunta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, você deixa um like, você se inscreve nesse canal, se inscreve também nas minhas redes sociais abaixo nesta descrição do vídeo. Hoje o Fenrir não apareceu, ele tá dormindo agora, mesmo que é 3 horas da tarde, é um vagabundo. Nos vemos num próximo vídeo, muito obrigado e até!